Paz de Arrúxua, bom dia. O que temos para hoje? O que temos para hoje é um alerta. Cuidado para não dormir. Porque tudo que está acontecendo, gente, nesse plano terra, né? A permissão do Pai, é para nos aperfeiçoar para o reino. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, estamos sendo aperfeiçoados nos nossos sentidos. Isso eu estou falando aqueles que já aceitaram o sacrifício lá no madeiro, né? Os celestiais, os salvos. Então, estamos aqui para um aprendizado, entendeu? Principalmente nós, um aprimoramento, um exercício contínuo de amor, fé, longanimidade, bondade, domínio próprio, entendeu? Temperança, tá? Paz, alegria, para aprendermos a manifestarmos o fruto diariamente, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, estamos vibrando nessa frequência do fruto. Fé, amor, longanimidade, bondade, domínio próprio, temperança, alegria, paz, tá? Para todas as pessoas, todas, sem julgar ninguém, porque não compete a nós julgar, né? Já tem um que julga, o Pai Celestial. Para nós compete apenas ter compaixão e, na medida do possível, estar abençoando a circunstância, as pessoas, entendeu? Porque ele vem, tá? E ele quer achar, né, que nós com nossos talentos, dons, tenhamos granjeado, né? Aquele que ele deu um talento tem que granjear para 2. Aquele que ele deu 2 talentos tem que granjear para 4. E aquele que deu 5 talentos tem que granjear no máximo, querido, para 10. Não adianta chegar com choradeira e dizer, não pude, não teve como. Porque você dormiu. Todos os acontecimentos aí, recentes principalmente, é para fazer a gente dormir, tá? A nossa cognição. Ah, porque o outro lá teve ameaça de morte, blá, 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 blá. E você se entra nessa negócio de porque será que ele é o anticristo? Não. Será que ele... não. E esse desgaste todo, tá? E dorme. A tua cognição se desliga. E você não tem mais urúcura para te direcionar, inspirar, sustentar, a não ser que venha alguém te desperte com alguma coisa. Não devemos nos envolver com as coisas desse mundo. Seja futebol, seja política, seja notícias desse tipo, entendeu? Não tem nada que você possa tirar proveito. Então para que ficar esmiscuindo, gente? Se ele é anticristo, não é. É Macron, é Putin, é não sei quem. Oh, é só conversaiada, vazia. Sabia que os projetos do anticristo só não vão adiante porque tem um aqui impedindo? Quem é que está impedindo? O Rúcula Kadosh, nas pessoas as quais estão realmente conectadas com ele. Orando, intercedendo, rendendo ação de graça. Isso desarma o adversário, gente. Desarma. Os seus ardistas projetos de lei, tudo fracassa. Havia que esse problema aí vamos dizer assim, esse problema aí dos piolhos, né? Que tivemos aí em 2020, era para ser bem maior. Só não foi porque tem povo que ora, tem povo que busca, tem povo que clama e tem povo que agradece. Então desarma, porque as trevas não podem contra a luz. Por menor que essa luz seja, ela é luz. Então ela ilumina, pelo menos o entorno dela está iluminado. E quem se aproxima dela é iluminado também, ou dele, não importa. Está entendendo?
que nós precisamos estar acordados. Acordado significa brilhando. Acordado significa conectados com o Rúcula Kadosh. E temos que vigiar em todo o tempo. Nada pode, que nós não podemos permitir que nada venha nos fazer dormir. Seja música, seja notícia, até pregação. Tem certas pregações de certos irmãos que é uma ladainha. Você percebe que você vai assim adormecendo? Te dá um sono. Ô, gente, para. Não dá não. Não vai não. Vou prestar atenção em outra coisa que me mantenha acordado. Que o irmão já dormiu e agora quer te fazer dormir também. A irmãzinha já dormiu e agora quer te fazer dormir também. Não pode, gente. Acorda, não é assim. Temos que estar realmente motivado para cima. Faça o que você tem que fazer. Se ocupe mais com as suas tarefas diárias. Faça o melhor do que você tem para fazer hoje. Entendeu? Se é cuidar de uma criança, faça o melhor. Se é cuidar do seu marido, faça o melhor. Se é cuidar do seu quintal, da sua casa, ou então da casa de um patrão, de uma patroa, faça o melhor. Entendeu? Para se manter sempre motivado e sempre para cima. Tá bom? E se for ler a palavra, faça o melhor. Não faça como alguns que sentam e fica ali forçando. Não force. Não pode ser forçado. Tem que ser uma coisa espontânea. Aí sim você sabe que é pelo Rúcula Kadosh, que é a espontaneidade. Você não está sendo obrigado e nem está obrigando ninguém. O ruim das pessoas obrigadas, que elas aprendem, né? E depois quer obrigar o outro também. Não obrigue ninguém a nada. O Pai não nos obriga a nada. O que Ele nos obrigou aqui? Nada. Nada. Tudo é um fluir. Tá? E temos que ter paz, porque as pessoas não vão mudar assim no estalar de dedo. As pessoas não vão nos dar ouvido. E você tem paz para isso, que as pessoas não vão te dar ouvido. Eu, no meio da minha família, sou a doida de Yahushua. Eles aceitam Yahushua por causa de mim, mas não aceitam Yahushua por causa de Yahushua. E o que eu posso fazer? As pessoas me chamam para orar na casa delas, para orar por ela, pede oração. Mas tudo com aquele, sabe, eu até procuro às vezes me ausentar dessas pessoas, porque elas vêm com aquele espírito de buscar poucos vêm realmente buscar alguma coisa de Yahushua. E eu vou dizer assim, vem só no comodismo, porque não querem realmente mudar as suas vidas, suas perspectivas. Não, eles só querem que a dor passe, que a porta de emprego abra, que a circunstância que está sendo dificultosa seja aniquilada e a vitória venha. Eles não estão buscando Yahushua, entendeu? Com a sua toda a extensão do nome. Não. Aquela irmãzinha ali é muito usada no dizer deles, muito usada por Deus. Ela é de Yahushua, vai lá. Assim. Mas não querem saber, não querem se apropriar do nome, não querem mudança nas suas vidas. Se quisesse, dava um salto. Já falei, eu dei vários saltos na minha vida, por fim. Gente, eu morava lá no Rio de Janeiro, cresci no Rio de Janeiro. Eu não conhecia essa cidade de Minas, só de ouvir falar que eu conhecia, mas nunca me imaginei morando em Belo Horizonte, muito menos aqui em Itabirito, entendeu? Às vezes, gente, a gente tem que ter coragem, ousadia de romper com um quadro de realidade nociva. Eu sei que se eu estivesse morando hoje no Rio de Janeiro, se eu tivesse continuado com esses meus 60 anos no Rio de Janeiro, a minha cabeça era outra, entendeu? Uma que o clima do Rio de Janeiro me dava muita amargura. E o processo de perdão só veio bem depois. E com o processo de perdão depois, então minha conquista só pôde se expandir mais um pouco. Então veio a oportunidade, a porta se abriu, sai do Rio de Janeiro, fui pra Bahia, morei 2 anos lá, passei perrengue, tá? Perrengue. Agora você veja, eu com 1,63 m, lá na Bahia fiquei com 43 quilos, não tinha nem mais bunda nem mais peito, passando perrengue. Mas não queria sair de lá, eu lembro bem, eu queria entender os mistérios que estavam sendo apresentados para mim, pelo menos alguma parte, porque eu estava vendo muita visão, estava tendo muito contatos espirituais e não estava entendendo nada.
Então eu estava disposta, eu queria saber o quê. Então, o quê me alcançou ali em parte. Tem visões que me atingiram lá, que até hoje aqui não tive entendimento ainda. Alguma coisa eu comecei a entender pelo canal de Yeshua, mas pelo Eduardo lá, né? Eduardo o nome dele, isso aí. Mas muita coisa ainda está obscurecida. E outro dia eu tô ouvindo a outrazinha lá falando que línguas estranhas é coisa de bruxa. Aí, meu pai amado, só me bastasse o movimento pentecostal, que muita gente já detona realmente, porque houve excesso, exposição. Entenda na palavra, gente, quando que o profeta Samuel tinha uma escola de profeta lá, e tinha danças, tinha movimento. A Bíblia não exemplifica que o movimento era aquele, mas não era uma coisa parada. Tinha dança, tinha movimento. E as pessoas estavam ali, né? Até Saul, que foi perseguido Davi lá dentro do acampamento, chegou lá, foi tomado pelo Rúcura. E diz que ele dançou e profetizou até de manhã, inclusive caiu, ficou até nu. E ficou caído lá no meio do povo lá, na unção do Rúcura. Só expôs a realidade dele, que apesar de ser rei, apesar de tudo, ele estava nu, destituído da presença, destituído. E as línguas têm um mistério, não é só falar línguas. Você tem que buscar a interpretação, torna a dizer. Ou então esse talento que você recebeu, que você está enterrando, porque diz que isso, porque diz que é aquilo, porque diz que é religiosismo. E tem também os pregadores, né, que falam que, de Yahushua, que fala que não existe esse negócio de falar língua e não sei o quê. Com que autoridade está falando isso, meu irmão? Ah, a autoridade do seu umbigo? Tudo bem, então. Vai lá, continua. Então, a gente tem que ver as coisas conforme a luz da palavra e conforme também a luz do Rúcura Kadosh. E como é que eu vou saber que você está na luz do Rúcura Kadosh? Querido, é só pelo fruto, tá? Puro fruto. Porque se verdadeiramente você não tiver o fruto que te dá o discernimento, você não tem nada. Você está igual Saul, nu, tá? Destituído da presença. Pode estar até falando aí, Yahushua, mas sem o Rúcura para te dar o discernimento e também te incentivar a praticar o fruto, você está nu, tá? Só lamenta aí. Acorda, tá? Não fica dormindo não, porque nós é que somos a luz, nós é que somos o sal, nós é que somos a diferença, com nossas obras e atitudes, muito mais do que palavra, tá? Se a tua palavra é uma, mas a tua atitude é outra, você só está enganando a você mesmo, tá? As obras, muito mais, porque tem muita gente falando por aí, muita gente, falando, mas são palavras mortas, o qual o Rúcura não respalda. Por quê? Porque as pessoas não praticam, não andam realmente na presença. E andar na presença é andar com amor, fé, longanimidade, bondade, domínio próprio, temperança, alegria, paz. Com todos, tá? Não é só com quem eu gosto ou quem me faz bem, não. É em todo o tempo, diante de qualquer circunstância. Tá? E toma cuidado para não dormir. Se dormir, você para de praticar. E às vezes passa 1 mês, 10 meses, andando na tua natureza caída, sendo influenciado por A, B, C, I, J, tá bom? Sendo influenciado por um, por outro. Aí vem a culpa, aí vem o medo, aí vem e você só vai se afundando, dando lugar aos apetites carnais, entendeu? E não percebe que você só dormiu. Então os comandos hipnóticos vieram e você se sujeitou. E quando você vê, está envolvido em questão, em guerrilhas por política, guerrilhas por time de futebol, guerrilhas por opinião. Alguém tem uma opinião diferente e lá vai todo mundo guerrear, fazer debate. Ah, misericórdia. Acorda! Acorda! Entendeu? É por isso então que o Rúcura Kadosh
me tirou do Rio de Janeiro, fui para Bahia 2 anos, depois fui para Belo Horizonte, depois agora estou aqui em Itabirito. Silêncio nas minhas orelhas. Até minha saúde melhorou. Tá bom? Porque já estava, era muito, até aprender a desistir, de aprender a discernir o cântico da sereia, as amizades que abraçam, mas te abraçam para querer te dominar. Entendeu? Agora você pode vir na minha casa, comer uma janta, vou te levar para um restaurante, comer uma pizza, e depois quer dizer para você o que você tem que fazer da sua vida. Não, você tem que vir aqui, se eu quiser, meu bem. Não, você tem que fazer isso, não pode faltar. Querido, se eu puder e quiser. Não é assim. Tudo que vem com essa terminologia tem que. É como se você devesse alguma coisa e a pessoa te obriga. Pode ser da maneira mais meiga que seja. Eu não tenho que nada, irmão. Somos livres. Tá bom? Amo, gosto dos irmãos, considero os irmãos, mas não a ponto de querer dormir. Tá? Se vir, porque às vezes a pessoa não vigia, a pessoa não está despertada. Então vem toda aquela opressão de sono na gente. Querer amarrar nossos punhos e nossos pés e sair arrastando a gente após ela. Não é assim que funciona. Entendeu? Não é. Eu sigo o Rúcula. Então, é na medida. Tudo tem que ser medido, irmão. Medidas. Isso se chama domínio próprio. Não é domínio das pessoas. Domínio de mim mesmo. Então, se o Rúcula dá um alerta que precisamos ficar quietinha em casa, cuidar do jardim, ficar quietinha, só para recarregar as forças, energia, entendeu? Meditando nas coisas do alto. Bora lá, não tem que nada, você não pode ficar sozinho. Posso sim, porque eu não estou sozinha, eu estou com o Rúcula. Você não pode andar nesse caminho sozinha. Posso sim, eu estou com o Rúcula. Entendeu? Posso sim, tudo posso naquele que me fortalece. Entendeu? E não é nada obrigado. É um fluir. Eu acho interessante, muito interessante, que o primeiro contato do homem criado com o Criador, ele não mandou, dobre o seu joelho porque você está diante do teu Criador. Não foi nada, não houve uma obrigação, não houve uma ordem, não houve um jugo. Eles se encontravam todo dia na viração do dia para conversar, como dois amigos. Para conversar, gente. Que pena que Adão caiu. Mas pelo menos esse testemunho ficou da essência do Altíssimo. Quando você está na base, no equilíbrio, não há necessidade de ficar dando ordem, faça isso, faça aquilo. Adão não foi obrigado. Em um momento ele foi chamado para adorar ou por ficar de joelho. Eles tinham um diálogo. E é esse nível que o Pai Celestial quer nos elevar a todos, se possível for. Muita gente não vão conseguir esse nível porque estão acostumados com jugo. Se não tiver jugo, eles extrapolam, eles debocham, eles fazem as coisas de qualquer maneira, entendeu? Então o jugo vem aí como limite, que foi a lei, né? Vem como limite. Se não tiver jugo, adultera. Se não tiver jugo, rouba. Se não tiver jugo, mata uns aos outros. Se não tiver jugo, entendeu? Toma a mulher do outro, toma o marido do outro. Se não tiver jugo, mentem descaradamente. Então vem o jugo da lei, para poder ensinar as pessoas a estar subordinada, pelo menos para a luz. Pelo menos para a luz. Mas mesmo assim, a pessoa deu um jeito de dar uma pernada. Então Yahushua veio, morreu no madeiro por nós, para nos dar essa plena liberdade que sempre foi direcionada a nós. Mas agora também bagunçou tudo. Criaram gaiolinhas com plaquinhas de igreja para pôr jugo de novo sobre a pessoa. O jugo é bom porque a humanidade se perverteu de uma tal maneira. Então toma aí jugo dessa dominação, jugo da dominação católica, jugo da dominação evangélica, jugo do espiritismo, jugo do islamismo, jugo. Uma pessoa sob jugo jamais amadurece. É como uma pessoa que só anda
com suporte de muleta. Ela não anda adequadamente, ela anda com suporte de muleta. Então, é uma pessoa manca. A pessoa tem que aprender a andar sobre suas próprias pernas, que significa andar com liberdade e ética. Nada de julgo e nada também de estar extrapolando, invadindo o espaço alheio, tomando o que não é seu, ou então invertendo a verdade numa mentira para poder sobrepujar sobre alguém, sobre uma situação, para adquirir vantagem, seja ela vantagem política ou comercial. As pessoas mentem para se vender. Não é isso. Não é isso. Temos que andar ainda que fraco, mas na verdade, ainda que pobre, mas na verdade, ainda que eu dê um passozinho por dia, mas é um passo na verdade, tá bom? Então, não dorme não, querido, querida, que dormindo você vai cair em algum tipo de cativeiro, algum tipo de jugo, a qual nós já fomos libertos. Não dorme. Você tem liberdade de ir, vir aonde você quiser, mas ande livre, sem jugo, tá? O jugo pode vir, se você dormir no meio dos debates, sem que você percebeu, você está preso em algum tipo de jugo, tá bom? E é muito fácil a pessoa vir com uma nomenclatura e pôr um terrorismo em você, porque você já está se sentindo culpado e você então abraça aquele terror como tábua de salvação, tá? Debaixo de jugo, tá? Andei debaixo de jugo vários anos, mas eu precisava também, a minha vida estava toda torta. Então, com uma pessoa que não anda direito, que tem problema, né? Então, toma muleta, vai andar pelo menos a tentativa de andar direito. Era o meu caso, eu tinha sérios problemas de caráter, né? De cognição, toda atrapalhada, porque tive uma infância problemática. Então a minha adolescência também. Então já adulta, precisei de irmãos e irmãs, mesmo dentro da nominação, foram bênção para mim. Bênção, porque eles foram minhas muletas. Mas aquilo não era para sempre, aquilo era um momento, até que eu aprendesse a andar com minhas próprias pernas. E os desafios vieram, os problemas, para que eu aprendesse, né, a ter firmeza em mim mesmo. Porque quando falta comida, o outro lá, vou roubar para poder comer. Aí a escolha, é uma escolha. Você pode querer pedir, foi no caso que eu fiz, né, quando faltou a comida para mim, para os meus meninos, eu amanheceu o dia, não tinha nem o que comer. O que eu fiz? Eu fui nas escolas, gente, bater na porta das escolas, pedir merenda e explicar, não tenho nada para dar para meus filhos comer, nada. Por favor, você pode dar um prato de merenda para meus filhos? E o Altíssimo deu graça e as mulheres viraram para mim e falaram, não somente vamos dar comida para você e seus filhos, mas para hoje, mas traz vasilha para a gente colocar uma janta e traz garrafa PET para a gente colocar o leite para vocês tomar o café da manhã. E fui catar latinha. Catei latinha, gente. Catei muito. E tanto que eu era criteriosa, que até hoje eu sei, que lembro, né? Que se eu juntasse 70 latinhas, tinha 1 quilo de latinha. 70 latinhas dá 1 quilo de latinha. 1 quilo de alumínio que eu lá vendia naquela época era R$5. Era dinheiro pra caramba, gente. Sabe quanto era? 10 pães? 10 pães era 10 centavos. Então, com R$1, você compra 10 pães, eles te davam 100 gramas de salame naquela época. Eu lembro, então queria ter para comprar. E como era nós 4, 10 pães dá para comer pão de manhã, pão de tarde, ainda sobra uma coisinha para outro dia. Então eu ia lá e comprava e vinha, cada 10 pães tinha 100 gramas de salame. R$1 era uma caixa de leite, tá? E depois, um outro R$1, eu comprava 1 quilo de salsicha. Gente, era R$1,50. 1 quilo de salsicha. Foi a infância dos meus meninos, foi isso. Salsicha que eu comia com macarrão. Que macarrão vinha na campanha de quilo, né, da igreja que a gente recebia. Vinha macarrão
Vinha açúcar, vinha um monte de fubá, um monte de fubá, né? Ainda bem que veio fubá, que eu aprendi a fazer angu, milharina, mingau, né? Vinha e óleo. A campanha de Kira era isso, às vezes vinha arroz, uns 5 quilos, às vezes só vinha um pacote de 3 quilos. E com isso, não roubei ninguém, pedi, então veio. Bom dia. Eu já te dou, aí eu vou também. Já te dou R$1, tá? Desculpa, já te dou, centavos. Tô olhando se eu não deixei nada cair. Deixa eu ver.